Olá, hoje é 18 de abril e hoje é a sexta-feira da Paixão, o dia que as pessoas mais lembram de Jesus, do seu sacrifício. E a nossa cristandade, muitas das vezes, tende a olhar para Jesus e sentir, muitas das pessoas olham para aquela imagem do Cristo, né, na cruz, ensanguentado, com aquele rosto sofrido, decaído, desanimado, abatido, e tendem a sentir pena de Jesus, tendem a lamentar a morte de Jesus, né? E Jesus, quando ele estava lá pendurado na cruz, algumas mulheres, elas se sentiram esse sentimento, né? E se lamentavam. Jesus vai olhar para aquelas mulheres, ele lá na cruz, ele vai dizer, né? Olha o texto de Lucas, capítulo 23, e o versículo 28 vai dizer: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. É isso que diz o texto, né? Então dirão aos montes: cai sobre nós, e às colinas cobri-los, pois se ao madeiro verde fizeram isso, que se fará ao seco? Então, muitas das pessoas sente também essa pena, esse sentimento, porque na verdade é o que repassa essa imagem. Eu chego em alguns estabelecimentos e eu vejo aquele Cristo crucificado, e aquela imagem ela causa muita tristeza nas pessoas, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo ele não está crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e como Jesus disse para aquelas mulheres, assim também nós possamos olhar para nós e ver a nossa miséria, e que realmente nós precisamos de Jesus, que aquilo que Jesus passou, né, foi uma obra triunfante de Cristo, né? Foi para se cumprir as Escrituras. Pedro, quando certa vez Jesus relata para ele que vai para Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer para Pedro, para os discípulos, que vai em sentido à crucificação, ao sofrimento, e Pedro vai dizer para ele, né, repreender Jesus, e Jesus vai ali dar uma palavra de repreensão para Pedro. Na verdade, Pedro foi usado por Satanás, né, para falar aquilo. Então, nós não precisamos sentir pena de Jesus, tá certo? Tem uma palavra do sermão do padre Antônio Vieira, que ele diz que olhando para o Cristo sofrido daquela forma, ele diz que se sente muito valioso, que Jesus, Deus comprou ele com um preço altíssimo. Puxa vida, como eu valo muito, eu tenho um valor inestimável. Mas ele diz que olhando para o seu pecado, olhando para o nosso pecado, né, nós vemos pelo preço que a gente se vendeu. Jesus nos comprou com um preço altíssimo, mas a gente se vendeu por tão pouca coisa. Então, ao invés de se sentir valioso, você, quando olha para o seu pecado, você se sente miserável. Então, esse é o sentimento que você tem que sentir, é sentimento de arrependimento, sentimento de você realmente olhar para a sua necessidade, a sua carência, e que Jesus ele veio por causa do nosso pecado, mas principalmente por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus, ele enviou Jesus para te salvar. Então não sinta pena de Jesus, sinta sentimento de arrependimento. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração de bom grado.